A infestação de insetos, conhecidos como barbeiros, é motivo de preocupação em grandes cidades. Só em São Paulo foram encontrados mais de 100 insetos nos últimos 5 anos e o pior, 30% deles estavam contaminados com o protozoário que transmite a doença de Chagas. Em meio à natureza, a copa das árvores é o local mais favorável para o desenvolvimento desses insetos. O barbeiro se alimenta de sangue e, por isso, costuma viver perto de animais como macacos, morcegos e gambás. Mas como há cada vez menos áreas de mata e, consequentemente, menos alimentos, animais e insetos estão mais próximos dos centros urbanos. O barbeiro, na sua fase adulta, ele tem a capacidade de voo e ele pode ocupar parque, ele pode ocupar praça, ele pode ocupar uma mata ciliar e também ele pode ser transportado através de caminhões, de carros, de trens. Só nas cidades da Grande São Paulo foram encontrados 135 barbeiros nos últimos 5 anos. Desses, segundo a Superintendência de Controle de Endemias, 30% estavam infectados com o protozoário transmissor da doença de Chagas. Um dado alarmante, como eu já disse, isso não ocorre há mais de 20 anos numa cidade grande e complexa como São Paulo, a gente está falando de Grande São Paulo. O barbeiro é oriundo da região norte do Brasil, lá sim você tem um grande número de casos. No ciclo de transmissão, o barbeiro é um intermediário. Ele adquire o Trypanosoma cruzi ao se alimentar do sangue de hospedeiros infectados e libera o protozoário nas fezes durante a picada ou ainda se for esmagado. O inseto é o principal responsável pela transmissão da doença de Chagas, que é grave, infecciosa e atinge o coração. Além disso, pode se tornar um problema crônico. No ano passado, foram confirmados em todo o país 369 casos da forma aguda da doença, 282 só no estado do Pará e um registro em São Paulo. Apenas uma pequena parte das infecções acontece pela picada do inseto. A ingestão de alimentos ou bebidas contaminados é a principal causa da doença. Apesar desses animais terem sido esmagados, terem sido preparados junto com os alimentos, junto com as bebidas, os protozoários não o são. Então é facilmente transmitida a doença de Chagas nesses casos. O biólogo e pesquisador diz que a aproximação do barbeiro em áreas urbanas segue a mesma tendência já identificada no comportamento de outros insetos transmissores de doenças. O Aedes aegypti era um inseto arborícola que era comumente encontrado na copa das árvores. Há mais ou menos 10 anos atrás a gente não tinha presença de Aedes aegypti no ambiente urbano e esse inseto adquiriu o caráter sinantrópico, ou seja, esse inseto passou a ocupar o ambiente que antes não era dele, que é o ambiente urbano. Da mesma forma como aconteceu com o Aedes aegypti, pode com certeza acontecer também no caso dos barbeiros.